E se eu te dissesse que, escondido nas páginas de um livro milenar, existe um calendário divino? Não apenas um calendário de datas, mas um mapa detalhado dos eventos mais cruciais da história da humanidade. Um plano secreto traçado pelo próprio Criador, aguardando para ser revelado. Por séculos, muitos consideraram o livro de Levítico como um conjunto de leis antigas e rituais sem grande relevância para os dias atuais. Mas por trás dos sacrifícios e das celebrações, existe uma verdade chocante, um código profético que revela o coração e o plano de Deus. Para a maioria, Levítico é um livro de regras obscuras, com detalhes intrincados sobre ofertas de animais, rituais de purificação e uma série de proibições que parecem desconectadas da vida moderna. Mas e se eu lhe dissesse que o verdadeiro tesouro de Levítico não está na superfície de suas ordenanças, mas sim em uma camada mais profunda, onde cada celebração, cada ritual, cada data específica aponta para algo muito maior do que a própria festividade? Muitos tentaram ignorar ou subestimar a importância de Levítico, vendo-o como um fardo, uma relíquia de um tempo que já passou. Mas os mais atentos, os que ousam olhar além do óbvio, descobrem ali um roteiro preciso, um manual divino. É como um relógio cósmico, onde cada tique e cada taque anuncia um evento que mudaria ou mudará a eternidade. Um relógio que marcou a chegada do Messias, que marcou a sua morte, sua ressurreição, e que ainda marca os passos finais antes de seu glorioso retorno. Neste vídeo, vamos decifrar Levítico 23 e as 7 festas do Senhor. Não perca nenhum segundo, pois as revelações que estão por vir vão redefinir sua compreensão da fé e da história. Você vai descobrir como cada uma dessas festas é um elo inconfundível na corrente do plano divino, revelando a jornada de redenção de Jesus Cristo, desde seu primeiro até seu glorioso segundo retorno. Prepare-se, pois depois de hoje você vai entender que, no plano de Deus, nada é coincidência. E se você quer desvendar mais mistérios da palavra e se conectar a uma comunidade que busca a verdade, já deixe seu like, se inscreva no canal, entenda a palavra e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, vamos mergulhar mais fundo nas profundezas da revelação divina. As festas do Senhor, mais que rituais, pistas proféticas. Imagine um mapa que não mostra terras distantes ou tesouros enterrados, mas sim o tempo. Um mapa onde cada X marca um evento crucial na história da salvação. É exatamente isso que as festas do Senhor representam em Levítico 23. Por muito tempo, a humanidade interpretou essas festas como meras celebrações históricas do povo de Israel. Uma visão limitada, quase míope. Mas o próprio texto bíblico corrige essa perspectiva imediatamente. Elas não são festas de Israel. O texto é claro. Estas são as festas fixas do Senhor. Levítico 23, 2. Festas do Senhor. Moedim, em hebraico, que significa tempos designados, encontros marcados. Elas são encontros divinos, agendados pelo próprio Deus, não por Moisés, não pelo povo, mas pelo Criador de todas as coisas. Encontros divinos que ele estabeleceu com a humanidade, para revelar e cumprir seu plano eterno. Essa é uma distinção crucial. Se são as festas do Senhor, significa que elas transcendem a cultura judaica e se tornam parte de um plano universal, um plano para todos. Elas são a agenda profética de Deus para a redenção da humanidade. É como se Deus tivesse criado um calendário espiritual, mas com uma peculiaridade. Ele marcou eventos futuros nesse calendário, não apenas para serem lembrados, mas para serem cumpridos por seu Messias, o Filho de Deus.
Essas 7 festas são divididas em 2 grandes categorias, com um propósito e um timing divinos. As 4 primeiras festas são as chamadas festas da primavera, e as 3 últimas são as festas do outono. Essa divisão, à primeira vista, pode parecer apenas sazonal, ligada ao ciclo agrícola de Israel. Mas por trás da simplicidade da colheita e do plantio, esconde-se uma profunda verdade profética. As festas da primavera, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Semanas, Pentecostes, já foram todas cumpridas, de forma precisa e literal, na primeira vinda de Jesus Cristo. Cada uma delas é uma peça de um quebra-cabeça que se encaixou perfeitamente nos eventos da sua vida, morte, ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se as 4 festas da primavera já foram cumpridas com exatidão impressionante, o que dizer das 3 festas do outono, trombetas, expiação e tabernáculos? Poderia ser que elas também sejam profecias aguardando um cumprimento futuro? Poderia ser que elas nos revelem o que ainda está por vir? Essas primeiras 4 festas não são apenas história antiga. Elas são uma fotografia perfeita de eventos que mudariam a história para sempre. Eventos que você já conhece, mas sob uma nova luz. Uma luz que revela a assinatura divina em cada detalhe. O Messias não chegou por acaso, nem morreu por mero acidente histórico. Sua vida e obra foram delineadas séculos antes, gravadas nesse calendário divino em Levítico 23. E a beleza dessa precisão nos garante que o restante do plano, o plano que ainda está por vir, também se cumprirá com a mesma exatidão. Mas antes de olharmos para o futuro, vamos desvendar as primeiras 4 festas. Fique comigo, porque a próxima revelação é sobre o sacrifício que mudou tudo, o cordeiro e o fermento, a sombra da redenção. A primeira festa no calendário divino de Levítico 23 é a Páscoa, ou Pesach, em hebraico. Para muitos, é apenas uma história antiga da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Mas a Páscoa é muito mais do que um evento histórico. É a pedra fundamental do plano de redenção de Deus. O ritual era simples, mas cheio de significado profético. No 10º dia do primeiro mês, cada família deveria separar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Ele deveria ser guardado até o 14º dia do mesmo mês, quando seria sacrificado ao entardecer. Seu sangue deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas das casas. O anjo da morte passaria por sobre o Egito, e onde visse o sangue, pouparia a vida dos primogênitos. Essa era a Páscoa, a passagem. Esse cordeiro sem mácula, oferecido como sacrifício, não era apenas para a salvação daquela noite terrível no Egito. Ele era um prenúncio, uma sombra perfeita do Cordeiro de Deus que viria. Jesus Cristo, o perfeito e imaculado Cordeiro, foi sacrificado, derramando seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. E a precisão divina é assombrosa. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado e morreu exatamente no dia da Páscoa judaica, no 14º dia do primeiro mês, ao entardecer, cumprindo à risca a profecia que Levítico havia estabelecido séculos antes. Não é uma coincidência, é o plano de Deus desdobrando-se no tempo. Imediatamente após a Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, ou matzah. Por 7 dias não se podia comer pão levedado. Todo o fermento, símbolo da corrupção e do pecado, deveria ser meticulosamente removido das casas. O pão ázimo, sem fermento, é feito às pressas, sem tempo para levedar. Isso simbolizava a urgência da saída de Israel do Egito, uma fuga rápida, sem olhar para trás. Mas espiritualmente representava a santidade, a pureza e a remoção do pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na Páscoa. Ele se tornou o nosso pão sem fermento, puro e sem pecado.
Sua morte na cruz não apenas nos libertou da condenação, mas também nos chamou a uma vida de santidade, removendo o fermento do pecado das nossas vidas. Ele não apenas nos salvou do castigo, mas nos habilitou a viver livres da corrupção do pecado. Assim como o fermento era removido da casa, o pecado deve ser removido da nossa vida após aceitarmos o sacrifício de Cristo. Mas a Páscoa não foi a única festa a ser cumprida de forma literal. A próxima festa nos revela algo ainda mais extraordinário sobre o que aconteceu logo após a morte do Cordeiro, algo que mudaria a humanidade para sempre. Prepare-se para a próxima revelação. A vitória sobre a morte, a festa das primícias. A terceira festa no calendário profético é a festa das primícias, ou Bicurim. Esta festa era celebrada no primeiro dia da semana, logo após a Páscoa. É fundamental entender o timing preciso aqui. O sacerdote deveria pegar o primeiro feixe da colheita da cevada, a primeira oferta, e apresentá-lo a Deus, movendo-o diante do Senhor. Não era apenas um gesto de agradecimento pela colheita, mas uma declaração de fé. Ao oferecer as primícias, o povo estava expressando sua confiança de que Deus abençoaria o restante da colheita, que o restante do campo também seria colhido. Era uma garantia de que uma colheita maior estava por vir. E aqui, mais uma vez, a precisão divina é de tirar o fôlego. Pense nos eventos que se seguiram à morte de Jesus na Páscoa. Ele foi sepultado. O terceiro dia, o primeiro dia da semana. No dia exato da festa das primícias, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi as primícias da colheita da ressurreição. Ele não é apenas o Cordeiro que morre, mas o Senhor que ressuscita, garantindo que todos os que creem nele também ressuscitarão. João 21 nos diz que Maria Madalena foi ao sepulcro no primeiro dia da semana, bem de madrugada, sendo ainda escuro. E lá ela encontrou a pedra removida e o túmulo vazio. O que aconteceu naquele dia marcou o cumprimento perfeito da festa das primícias. Jesus Cristo é chamado nas Escrituras de as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Assim como o primeiro feixe era uma promessa de uma colheita abundante, a ressurreição de Jesus é a garantia de que haverá uma ressurreição futura para todos os que nele creem. A morte não tem a última palavra. Jesus abriu o caminho, sendo o primeiro, para que possamos segui-lo na ressurreição. Ele é a prova viva de que o resto da colheita, ou seja, nós, também será ressuscitado. A sequência Páscoa, pães asmos, primícias, não é mera coincidência. É uma prova irrefutável de que Deus opera com precisão cirúrgica em seu plano. Cada detalhe, cada data, cada ritual apontava diretamente para Jesus Cristo e sua obra redentora. A Páscoa apontava para sua morte sacrificial, os pães asmos para sua pureza e o chamado à santidade, e as primícias para sua gloriosa ressurreição, garantindo nossa própria esperança de vida eterna. Mas o plano divino não parou na ressurreição. Com o cordeiro sacrificado, o pão sem fermento consumido e as primícias apresentadas, havia um novo capítulo a ser escrito, uma nova revelação a ser derramada sobre a humanidade. A próxima festa nos mostra o presente que ele nos deixou, um poder que transformaria o mundo. O poder inundador, a festa de semanas, Pentecostes. 50 dias após a festa das primícias, o calendário divino nos apresenta a festa de semanas, também conhecida como Shavuot em hebraico ou Pentecostes em grego, que significa 50º. Para os israelitas, essa era a festa da colheita do trigo, um momento de agradecimento pela abundância da terra. Mas assim como as outras festas, ela carregava um significado profético muito mais profundo do que a simples celebração agrícola.
Tradicionalmente, o dia de Shavuot também era comemorado como o dia em que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, a entrega da lei por Deus ao seu povo. Pense nisso. A lei foi entregue em um momento de fogo e glória no Monte Sinai, revelando a vontade de Deus para uma nação recém-liberta. Era um momento de poder, de manifestação divina, mas era uma lei externa, escrita em tábuas de pedra, que o povo, em sua imperfeição, teria dificuldade em cumprir plenamente. Agora, olhe para o Novo Testamento. Exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Foi uma manifestação espetacular, com vento impetuoso, línguas de fogo e os discípulos falando em outras línguas para o espanto da multidão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, descreve esse evento. Aqueles que antes estavam com medo, escondidos, de repente foram cheios de um poder sobrenatural e começaram a pregar ousadamente as maravilhas de Deus. Essa foi uma reviravolta dramática no plano divino. A lei dada no Sinai era para governar as ações externas. O Espírito Santo dado em Pentecostes veio para habitar dentro dos crentes, escrevendo a lei de Deus em seus corações e mentes, capacitando-os a viver uma vida que agrada a Deus. Não é mais uma imposição externa, mas uma transformação interna. Pentecostes marcou o nascimento da igreja. Se no Sinai 3.000 pessoas morreram quando a lei foi entregue por causa do pecado do bezerro de ouro, em Pentecostes, através da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas e adicionadas à igreja. Contraste emocional puro, morte versus vida, condenação versus redenção. É um momento de revelação impactante. O plano de Deus não é apenas sobre sacrifício e ressurreição, mas sobre empoderamento e capacitação. Ele não apenas nos salva, mas nos habilita a cumprir sua vontade e a espalhar sua mensagem. A precisão do cumprimento dessas 4 festas da primavera é inegável. Páscoa, pães asmos, primícias e semanas, cada uma delas cumprida no dia exato e com o significado exato por Jesus Cristo ou através dele. Isso não é uma teoria. É um fato histórico e bíblico irrefutável. Mas se as festas da primavera já se cumpriram, o que isso significa para as festas do outono? Esta é a pergunta que nos atormenta e nos instiga. Se o passado foi tão meticulosamente planejado e executado, o que o futuro nos reserva? As festas do outono, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ainda esperam seu cumprimento. Elas apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo e para os eventos que a precedem e a seguem. No plano secreto de Deus, cada detalhe é uma peça, nada é aleatório. Se a primeira vinda de Jesus foi anunciada e cumprida com essa precisão exata através das festas da primavera, então podemos ter certeza absoluta de que a sua segunda vinda, a sua chegada triunfal, também será anunciada e cumprida de forma exata, através das festas do outono. É um plano que se desdobra no tempo, desde a eternidade até a eternidade. A festa das trombetas, Rosh Hashanah, nos fala de um chamado, um alarme. O dia da expiação, Yom Kippur, nos fala de julgamento e purificação final. E a festa dos tabernáculos, Sukkot, nos fala da habitação de Deus com o homem, do reino milenar. Cada uma dessas festas, com seus rituais e significados, é um prenúncio dos eventos finais. Um lembrete de que há um dia em que toda trombeta soará, em que toda conta será ajustada e em que Deus habitará novamente com a humanidade em perfeição. A Bíblia é um livro vivo. E Levítico 23 não é um conjunto de regras obsoletas, mas um testamento da fidelidade de Deus e da precisão de seu plano. É um convite para você olhar para o futuro com esperança, sabendo que o mesmo Deus que cumpriu cada promessa do passado, cumprirá cada promessa do futuro.
Pode ser que você nunca tenha pensado em Levítico dessa forma. Talvez a palavra de Deus sempre tenha parecido um enigma, distante, cheio de mistérios impenetráveis. Mas a verdade é que ela é um mapa, uma carta de amor, um roteiro detalhado para a sua vida e para a história da humanidade. Ela revela o coração de um Deus que planejou tudo nos mínimos detalhes, por amor a você, por amor à criação. Essas festas não são apenas para a compreensão intelectual, elas nos convidam à aplicação pessoal, à reflexão profunda. Se Jesus cumpriu a Páscoa, você já aceitou o sacrifício do Cordeiro em sua vida? Se ele cumpriu pães asmos, você está se esforçando para remover o fermento do pecado, para viver uma vida de santidade? Se ele cumpriu as primícias, você vive na esperança da ressurreição, sabendo que a morte não é o fim? E se ele cumpriu Pentecostes, você buscou o poder do Espírito Santo para te capacitar e transformar? Entender Levítico 23 é mais do que adquirir conhecimento. É despertar para a grandiosidade de Deus. É reconhecer que Ele tem um propósito para cada um de nós e que esse propósito está inserido em um plano muito maior e mais glorioso. Não somos acasos, mas parte de uma história divina. As festas do outono são a promessa do grande final, o clímax da história da redenção. Elas nos lembram que Jesus voltará. Ele virá para nos buscar, para julgar o mundo com justiça e para estabelecer seu reino eterno. A festa das trombetas, com seu som de chofar, o chifre de carneiro, é um chamado ao arrependimento, um aviso de que o tempo está se esgotando, um convite para estarmos prontos para o encontro com o Rei. A festa do dia da expiação, Yom Kippur, a mais solene das festas, nos fala de um dia de julgamento e purificação final, quando todos os pecados serão expiados de uma vez por todas pelo grande sumo sacerdote Jesus. E, finalmente, a festa dos tabernáculos, Sukkot, que celebra a provisão de Deus no deserto e a sua habitação entre seu povo, aponta para o reino milenar, quando Jesus governará a terra e Deus habitará conosco. Que pensamento extraordinário, que esperança maravilhosa! É fácil se perder nas preocupações diárias, nos problemas, nas rotinas. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a precisão de seu plano em Levítico 23, somos lembrados de que há algo muito maior acontecendo. Há uma narrativa cósmica se desenrolando e nós somos parte dela. O tempo está avançando em direção ao cumprimento final. As festas do Senhor são mais do que rituais antigos. São o próprio coração de Deus revelado, batendo em ritmo com a história. E a grande questão que fica para você, depois de desvendar esses mistérios, é como você se posiciona diante desse plano. Você está pronto para o que as festas do outono prefiguram? Você está pronto para o retorno do Rei? Porque, amigo, quando se trata do plano secreto de Deus e das festas que o revelam, nada, absolutamente nada, é coincidência. Se este vídeo abriu seus olhos para uma nova dimensão da palavra de Deus, se despertou em você uma sede por mais conhecimento e um desejo de se aprofundar nesses mistérios, então você não pode perder nossos próximos vídeos. Estamos apenas começando a desvendar as riquezas da Escritura. Qual outra profecia bíblica você gostaria de ver desvendada em nosso canal? Deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que no plano de Deus tudo se encaixa perfeitamente. Juntos, vamos continuar entendendo a palavra e nos preparando para a próxima grande revelação. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você.